Meu nome é Renata e, até pouco tempo atrás, eu acreditava que meu casamento com Gustavo era sólido e baseado em confiança. Eu sempre cuidei do lar com dedicação, controlava as finanças de forma organizada e mantinha nossas contas em dia. Ele, por sua vez, dizia que trabalhava duro para nos dar estabilidade. No entanto, aos poucos, fui percebendo que algo estava errado. As faturas do cartão começaram a chegar com valores muito acima do normal. Quando eu perguntava a Gustavo sobre os gastos, ele desconversava, alegando que eram apenas despesas normais de um homem. Eu tentava acreditar, mas dentro de mim crescia uma desconfiança silenciosa que me corroía todas as noites. Minha vida era regrada, eu evitava desperdícios, comprava apenas o necessário e sempre priorizava as contas básicas. Por isso, a diferença entre o que entrava e o que saía começou a se tornar impossível de ignorar. Ainda assim, Gustavo se mostrava tranquilo, como se nada estivesse errado, e isso me deixava mais apreensiva. Uma tarde, ao organizar a papelada da casa, encontrei comprovantes de saques em valores altos. Dinheiro que não tinha destino explicado. Meu coração disparou. Perguntei a Gustavo o motivo daqueles saques, mas ele me olhou com frieza e disse: "Você anda controlando demais a minha vida. Talvez o problema seja você." Ouvir aquilo me feriu mais do que eu podia imaginar. Passei a me sentir culpada, como se eu fosse a responsável por desconfiar demais. Ainda assim, algo dentro de mim gritava que não era justo carregar um peso que não era meu. Resolvi ficar mais atenta, observando cada detalhe, sem deixar transparecer. As discussões se tornaram mais frequentes. Eu cobrava explicações, ele respondia com agressividade. Gustavo sempre devolvia a culpa para mim, como se eu fosse a vilã da história. Se você soubesse ser uma esposa de verdade, eu não precisaria gastar nada fora de casa, ele chegou a gritar certa noite. Essas palavras ecoaram em mim como uma punhalada. Naquele momento, percebi que não era apenas o dinheiro que estava em jogo. Havia uma distância emocional crescendo entre nós, uma barreira invisível que parecia intransponível. Eu tentava resgatar o diálogo, mas Gustavo se fechava cada vez mais, sempre usando a desculpa do cansaço do trabalho. O que mais me assustava era a indiferença. Antes, mesmo nas brigas, havia um esforço para se reconciliar. Agora, ele apenas me olhava com desprezo, como se eu fosse um peso em sua vida. Era como se eu tivesse deixado de ser sua companheira e me tornado apenas uma espectadora inconveniente. As noites de insônia se multiplicaram. Eu me levantava da cama e ia até a cozinha beber água, enquanto Gustavo dormia tranquilamente. No silêncio da madrugada, eu refletia sobre tudo o que estava acontecendo e me perguntava até onde isso iria. Será que o amor que eu acreditava existir realmente tinha acabado? Apesar das mágoas, eu ainda mantinha a esperança de que tudo fosse apenas uma fase. Me agarrava à ideia de que um casamento longo passa por dificuldades e que era preciso resistir. Mas, no fundo, sabia que a situação não era normal. O desgaste estava se transformando em algo maior do que eu podia suportar sozinha. As cobranças externas também começaram a pesar. Os vizinhos comentavam sobre as festas que Gustavo frequentava, sobre bares em que o viam tarde da noite. Eu fingia não ouvir, mas por dentro me sentia humilhada. Não queria acreditar, mas as evidências se acumulavam de maneira cruel. O estupim aconteceu quando, em um fim de semana, ele apareceu em casa com cheiro forte de bebida e atitude arrogante. Eu questionei, e ele explodiu: "Se falta dinheiro aqui, a culpa é sua. Você não sabe administrar nada." Fiquei atônita. Depois de meses vendo ele gastar sem medida, agora eu era culpada por tudo. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. A injustiça daquela acusação me consumiu. Eu, que sempre lutei para manter a casa em ordem, estava sendo tratada como a responsável pela nossa crise. Naquele instante, percebi que a máscara de Gustavo havia caído, revelando um lado dele que eu nunca tinha visto tão claramente. E foi nesse momento que o medo se misturou com determinação. Algo dentro de mim dizia que a verdade estava prestes a aparecer, mesmo que Gustavo fizesse de tudo para me culpar. Eu só não sabia ainda que a revelação viria de uma forma tão dolorosa quanto inevitável.
Depois daquela explosão de Gustavo, passei a andar pela casa como se estivesse pisando em cacos de vidro. Qualquer palavra poderia ser motivo para mais uma acusação injusta. Eu tentava manter a calma, mas por dentro a indignação me corroía. Não era possível que ele acreditasse de verdade que a culpa era minha. Certo dia, quando sentei para organizar as contas, percebi que o dinheiro reservado para o aluguel havia simplesmente sumido da conta. Era um valor alto, que eu sempre separava com antecedência para evitar atrasos. Procurei cada extrato, cada recibo, até encontrar a transferência feita para um local que não reconheci. O coração disparou. Eu sabia que não era um engano. Gustavo havia desviado o dinheiro destinado ao aluguel. Com as mãos trêmulas, esperei ele chegar em casa para confrontá-lo. Quando mostrei o extrato, ele nem sequer se abalou. Pelo contrário, sorriu com desdém e disse: "Você não consegue me controlar. Esse dinheiro era meu." Eu me senti traída em um nível que nunca havia experimentado. Minha voz falhou quando perguntei como faríamos para pagar o aluguel, mas ele foi frio como gelo. "Se vire. Você sempre se acha boa administradora, então dê um jeito", retrucou, sem um pingo de arrependimento. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro, abafando soluços para não acordar ninguém. A sensação de impotência me consumia. Eu me perguntava em que momento aquele homem, que um dia disse me amar, havia se transformado em alguém tão cruel e irresponsável. Os dias seguintes foram um tormento. O proprietário começou a ligar cobrando pagamento atrasado, e eu não sabia mais o que responder. Gustavo, por sua vez, continuava saindo como se nada estivesse acontecendo. Era como se o problema simplesmente não existisse para ele. Uma vizinha, Dona Olívia, percebeu meu estado e me chamou para conversar. Contei parte do que estava acontecendo, e ela, com um olhar solidário, me disse: "Minha filha, a mentira não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer." Suas palavras ficaram ecoando em minha mente. Na tentativa desesperada de resolver a situação, pensei em vender algumas coisas da casa. Mas cada vez que eu sugeria algo, Gustavo zombava de mim, dizendo que eu estava desesperada demais por centavos. Essa indiferença dele me fazia sentir pequena, mas também despertava algo que eu não reconhecia: raiva. A pressão aumentava a cada dia. O proprietário enviou um aviso formal de despejo se o aluguel não fosse pago em até uma semana. Eu mostrei o documento a Gustavo, esperando ao menos um sinal de responsabilidade, mas ele apenas riu. "Quero ver como você vai se sair agora", disse, cruzando os braços como se fosse um jogo. Foi nesse momento que percebi: Gustavo não apenas gastou dinheiro, ele estava me usando como bode expiatório para justificar seus erros. Ele precisava de alguém para carregar a culpa, e eu era a vítima perfeita. O choque da descoberta me deixou atônita. Eu passei noites inteiras sem dormir, tentando encontrar uma solução. Não queria perder nosso lar, mas, ao mesmo tempo, não podia continuar sendo humilhada daquela maneira. A cada instante, a lembrança das palavras dele queimava em minha mente: "Você não vale nem para administrar uma casa." A vergonha me consumia. Evitava contato com parentes e amigos para não ter que explicar o que estava acontecendo. Inventava desculpas quando perguntavam sobre Gustavo, tentando proteger uma imagem que já não existia. Eu me sentia sozinha em meio a um turbilhão. Mas, apesar do desespero, algo dentro de mim se manteve firme. Eu não queria mais viver à sombra das mentiras de Gustavo. Se ele não assumisse as próprias consequências, a verdade se encarregaria disso. Eu apenas não sabia que essa verdade viria de forma tão clara e inevitável, exatamente no dia do vencimento do aluguel. Quando a data chegou, acordei com um peso no peito. Senti que algo estava prestes a acontecer. Gustavo, por outro lado, parecia calmo, como se o mundo ao redor não estivesse prestes a desabar. Essa confiança dele me intrigava, mas também me deixava em alerta. A campainha tocou cedo, e meu coração acelerou. Eu sabia que aquele momento seria decisivo. Não havia mais como escapar da verdade. A mentira que Gustavo sustentava estava prestes a ruir diante dos nossos olhos, e eu me preparei para enfrentar as consequências de tudo o que ele havia causado.
O som da campainha ecoou como um trovão dentro de casa. Meu coração parecia bater no pescoço, e minhas mãos suavam enquanto me aproximava da porta. Gustavo, sentado no sofá, sequer se moveu. Olhou para mim com desdém e disse: "Vai lá, dona perfeita, resolva o que você estragou." Quando abri a porta, encontrei o proprietário, seu Roberto, acompanhado de um funcionário do cartório. Ele segurava uma pasta de documentos e falava com um tom firme: "Dona Camila, estou aqui porque o prazo acabou. Preciso receber o aluguel ou terei que iniciar o processo de despejo." Senti minhas pernas tremerem. Antes que eu pudesse responder, Gustavo se levantou e se colocou à frente, como se fosse o herói da situação. "O problema é ela", disse, apontando para mim. "Minha mulher não sabe administrar dinheiro. Eu entrego tudo nas mãos dela e veja o que aconteceu." A acusação, feita diante de estranhos, me feriu mais do que qualquer palavra dita antes. Meu rosto queimava de vergonha, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim gritava que eu não podia mais me calar. Segurei firme a pasta de documentos que estava comigo e, pela primeira vez, enfrentei Gustavo com coragem. "Não minta mais, Gustavo. O dinheiro estava na conta, e você fez uma transferência para uma boate." "Eu tenho os extratos aqui", declarei, retirando as folhas que havia guardado. O olhar do proprietário mudou imediatamente, e Gustavo empalideceu. Seu Roberto examinou os papéis com atenção e depois encarou Gustavo com severidade. "Então foi o senhor que desviou o dinheiro? E ainda tem a coragem de culpar sua esposa?" O silêncio de Gustavo denunciava mais do que qualquer resposta. Ele gaguejou algumas palavras, mas não conseguiu se defender. O funcionário do cartório apenas confirmou que, com a prova apresentada, a responsabilidade recaía totalmente sobre Gustavo. Ele seria processado e teria que arcar com todas as consequências legais. Pela primeira vez, vi a máscara de arrogância de meu marido desmoronar diante de todos. Eu, que sempre fui acusada de ser a culpada, agora estava diante da verdade exposta como uma lâmina afiada. Gustavo não tinha mais como me humilhar com suas mentiras. O silêncio que se seguiu foi quase libertador. Sentada à mesa, respirei fundo. Não era apenas sobre o aluguel. Era sobre todos os anos em que carreguei culpas que não eram minhas. Era sobre todas as vezes em que fui diminuída, desacreditada, tratada como nada. Agora, pela primeira vez, a justiça se fazia visível. Gustavo, desesperado, tentou inverter a situação, dizendo que havia sido um erro, que não tinha percebido a transferência. Mas as evidências eram claras demais. O proprietário não deu ouvidos. "Vocês terão que resolver isso em juízo. Mas saiba, senhor Gustavo, que não aceitarei mais mentiras." Nesse instante, senti algo diferente. Uma força que nunca havia sentido antes. Olhei para Gustavo, que parecia encolhido diante de todos, e percebi que ele não era mais o mesmo homem que eu havia escolhido. Ele se transformará em alguém que só sabia destruir. Com lágrimas contidas, agradeci ao proprietário por ter escutado a verdade. E, dentro de mim, uma certeza crescia. Eu não precisava mais viver ao lado de alguém que me usava como escudo para as próprias falhas. Os dias seguintes foram difíceis, mas também libertadores. Gustavo passou a evitar olhares, sem coragem de me enfrentar. Eu, por outro lado, sentia que uma nova fase se aproximava. O medo deu lugar à determinação. Eu já não era mais a mesma mulher calada de antes. Quando finalmente decidi arrumar minhas coisas, Gustavo tentou impedir, dizendo que eu não sobreviveria sem ele. "Você não é nada sem mim", gritou, com os olhos vermelhos de raiva. Mas, naquele momento, essas palavras não tiveram poder algum. Pelo contrário, foram a confirmação de que eu estava certa em ir embora. Peguei minhas malas, respirei fundo e deixei aquela casa carregada de mentiras. Não sabia exatamente o que me esperava do lado de fora, mas tinha a convicção de que seria melhor do que viver aprisionada. A lembrança das palavras de Gustavo ainda ecoava, mas agora não como ferida, e sim como combustível. Eu sabia que merecia mais, e que a verdade, uma vez exposta, nunca poderia ser apagada.
Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, senti o coração leve pela primeira vez em muito tempo. A dor ainda existia, mas vinha acompanhada de esperança. Eu havia perdido o marido, mas ganhado de volta a mim mesma. E, naquele silêncio, compreendi que a maior vitória não foi provar minha inocência diante de todos, mas sim recuperar a coragem que Gustavo havia tentado me roubar durante todos aqueles anos. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!